Bom dia a todos. Só ainda sobre esse assunto de ontem, vereador Chico, como líder, né, do governo, eu entendo assim que se houvesse espaço dos centros comunitários que estivessem sendo mal usados, tem que ter uma ação focada. Não, a gente não quer que nada fique mal usado, né? Mas não generalizado. É uma coisa que eu deixei de falar no meu à parte. Eu pedi essa declaração de líder para me posicionar em razão sobre a votação de ontem no Senado e o resultado do que isso significou, então, para o Aécio, que pertence ao meu partido, como lamentável, muito lamentável. Eu venho me posicionar, então, como Paula, cidadã, como vereadora pelo PSDB, líder de bancada, e atualmente como presidente do Diretório Municipal. Esse resultado não nos representa, nós não tivemos encontro presencial de ontem para cá, mas a reação de todos, a nível de telefone, WhatsApp, redes sociais, é de rechaço. Isso não nos representa, não representa nem no município, nem no Estado, não representa a social-democracia, que tem um ideal muito bonito. Para quem não conhece, né, a gente luta por coisas justas nesse país. E vejo que está representando um grupo de pessoas que continua cuidando dos seus interesses pessoais, cuidando de se proteger, né, aproveitando o foro privilegiado. E entendo que conforme a carta que ele encaminhou para os seus pares, onde ele pedia oportunidade de ampla defesa, se ele não tivesse nada a temer, ele poderia pedir um afastamento, né, e não se valer do foro privilegiado. Com isso, ele está prejudicando muito a imagem de todo o partido. A gente tem escutado coisas das quais não cabe o chapéu, e é generalizado, assim, essa posição do nosso partido. No Estado também, e vínculos que eu tenho até a nível de outros estados, ninguém está satisfeito com isso, né? Mas a gente vê que o foro privilegiado está sendo usado para se proteger. E não é o único, né? É uma máfia, né? É uma rede. E eu penso que, assim, que nós todos, enquanto população, enquanto líderes, né, políticos locais, estaduais, independentemente do papel que nós ocupamos, a gente não pode desanimar com isso. Foi essa mensagem que eu dei para o nosso partido. Nós não podemos nos deprimir e desistir da luta. Quem está na política e quem está nessa vida por um ideal, para melhorar o espaço que ocupa, seja empresa, seja sala de aula, seja uma Câmara de Vereadores, não pode desanimar com isso. Ao contrário, tem que se sentir provocado para fazer, né, do seu papel, a cada dia, um trabalho mais sério, um trabalho mais responsável. Nós não podemos desanimar. Hoje nós tivemos aqui uma homenagem de 500 anos, né, do Martinho Lutero, onde ele demonstrou, ele reformou e trouxe coisas importantes. É um ato de coragem, e nós temos que ter esse ato de coragem. E não nos deixar, esse chapéu não nos serve, né, não serve a nenhum de nós, porque as pessoas se referem a nós como políticos. Eu entrei na política por uma causa, e entendo que muitos de nós, e todos nós aqui, né, temos que honrar essa causa, a causa de cada um, e a causa que uma parte, vereadora Paula, representa o que a sociedade espera de nós. Seu a parte, vereador. Obrigado, vereadora Paula. Obrigado pela parte. Dizer que conheço o seu trabalho, a sua trajetória, e Vossa Excelência não tem que se abater, porque hoje os partidos, todos eles têm os Judas, né? Ninguém está livre. Importante que se faça a boa política. Agora, o que se viu ontem começou lá no STF, quando a ministra Carmen Lúcia amarelou no seu voto. Eu esperava mais dela. Eu confiava muito na ministra Carmen Lúcia. Quando ela amarelou na hora de votar, ela abriu as portas para esse conchavo de ontem à noite
isso aí já foi um acerto com o Temer para livrar ele também. Não tenha dúvida, porque dos senadores que votaram a favor do Aécio, 17, só 17 estão sendo investigados também. Então, legislar em causa própria, lamentavelmente, enquanto o povo brasileiro fica pagando a conta. Mas, por outro lado, nós temos que ter orgulho dos 3 senadores gaúchos que votaram contra. Tiveram coragem, o Lazier, a Ana Amélia e o Paulo Paim. Então, vereadora Paula, vamos adiante, procurar fazer a boa política e a gente não pode se abater por essa circunstância. Obrigado pela parte. Obrigada. Quem tinha pedido outra parte? Mais alguém? Alto aí. Muito obrigado, vereadora Paula. Apenas para lhe cumprimentar por este aparte, eu acho que Vossa Excelência faz bem, sim, ocupar a tribuna, até porque é um correligionário de vosso partido, né, ex-candidato à presidência da República, também teve expressivos votos em nossa cidade e eu acho que faz bem, sim, Vossa Excelência em dar a sua opinião dessa triste e lamentável decisão, né, do Senado Federal, que derrubou essa decisão do Supremo com relação ao afastamento do senador Aécio Neves, que sobre ele, né, infelizmente, recai denúncias pesadas, né, em uma investigação muito grave, né, que está sendo levada ao cabo pelo Supremo Tribunal Federal, né, e que precisa, sim, de uma apuração rígida, rigorosa, até para dar o exemplo ao restante do país, né? Então, eu vejo que as grandes autoridades da República, a vereadora Paula Iores, não estão imunes ao processo penal, não estão imunes de serem investigadas pelos ilícitos. E muitas vezes o que a gente está presenciando, né, desde o Mensalão até a Lava Jato, são denúncias muito graves de corrupção. Permite uma parte, vereadora Paula. Que tratam de elevados recursos, né, que são subtraídos do erário, que deixam de ser direcionados à educação, à saúde e à segurança pública, pela qual Vossa Excelência tanto batalha aqui. Então, seria o momento de o Senado ter sinalizado de forma assim, não, nós vamos manter o afastamento até para que se conclua as investigações, né, para que a pessoa possa vir aqui a público, né, com isenção e fazer a sua defesa, e aí sim, se nada ficar provado, retomar o seu mandato como senador. Mas eu acho que de resto Vossa Excelência faz bem. Nós sabemos que o PSDB de Caxias do Sul, na sua pessoa aqui representada, tem uma conduta diferenciada, uma conduta reta e uma conduta que tem demonstrado através dessa tribuna e do seu trabalho e do seu partido, dando uma contribuição sobremaneira para que Caxias seja uma cidade melhor e mais desenvolvida. Cumprimentos. Obrigada, vereador. Vereadora Paula, lhe cumprimento pela sua posição. Eu acho até em cima da sua fala, eu acho que seria interessante, de repente, nós aqui, os vereadores todos, apresentarmos uma moção à Câmara dos Deputados, porque no Senado passou, né, a questão da revisão da questão do foro privilegiado, né? Naquela pressão que houve da sociedade, aquilo rapidamente passou no Senado, só que agora estão dormindo em berço esplêndido no plenário da Câmara dos Deputados, né? Se houvesse só essa alteração da discussão do foro privilegiado, já seria um grande avanço. Um grande avanço. Na questão do Aécio, é que nenhum de nós tem dúvida que aqueles 2 milhões que ele recebeu era propina. Não era para pagar advogado nenhum, né? É só escutar as gravações, a forma como se falou, né? Porque se não houvesse essa gravação, a gente até poderia discutir, mas não existe um processo ainda tramitando, não transitou em julgado a condenação, então seria injusto perder o mandato sem saber se houve uma condenação ou não, né? Mas a nível da população, a convicção é total do envolvimento do senador. Como é da senhora, como é de todos nós. E eu tenho certeza como é dos próprios senadores que votaram, né? Porque 17 deles estão enrolados, né, com processos na Lava Jato. Então, eu acho que de repente nós poderíamos montar uma moção aqui da Casa manifestando essa nossa posição, né, de exigir que a Câmara aprecie, né, a emenda constitucional lá que acaba com o foro privilegiado. Acho que seria isso uma grande coisa. Porque tu pode responder o processo mesmo estando no mandato, mas se tu for condenado, tu vai ser afastado.
Obrigado, vereador. Obrigada pelas contribuições dos colegas, pelas palavras e, de fato, temos uma grande crise moral e não podemos nos abater. Nós temos que lutar contra ela. Muito obrigada.